Olá, meus amados irmãos do Núcleo Espírita O Consolador e Irmã Genoveva. É uma alegria estarmos juntos aqui para refletirmos no Evangelho de Jesus. E hoje o nosso tema é a caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos da doutrina. Não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que o mundo não o considera sequer um pecado leve. A verdadeira caridade não consiste na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação, as quais podeis acompanhá-los. Não é isso. Não é só isso que Deus exige de vós. A caridade ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar esta sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos. Digo-vos ainda que a fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio à esperança e conduzirá as almas a moradas bem-aventuradas. Amai, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre um e outro, porque Deus é quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. E quando falamos de amar ao próximo como a ti mesmo, e Jesus diz mais ainda: amai também os vossos inimigos, porque somos filhos de uma mesma família universal. Quem é que não tem em sua casa um irmão ou uma irmã a qual você acaba, por uma divergência, gostando menos? Há casos em que se cria até uma inimizade entre pessoas da própria família ou de vizinhos, mas devemos aprender a praticar a caridade também nos atos de benevolência. Francisco disse um dia a Frei Leão: meu irmão Frei Leão, se soubermos perdoar, quantas coisas mudaríamos no planeta. Se soubermos perdoar, aí sim sentiremos a verdadeira e a perfeita alegria de Jesus. E essas palavras me fazem refletir, me fazem lembrar dos ladrões, dos criminosos de Monte Casale. Havia na época de Francisco esse monte chamado Monte Casale, onde Francisco e seus irmãos se reuniam ali para orar, naquelas cabanas, naquelas rochas, onde eles realmente se recolhiam a fim de orar. Era um lugar ermo, poucas pessoas passavam por aquele lugar. Então, certo dia, estando Francisco ausente da choça, deixou a cargo de Frei Ângelo Tartali tomar conta do lugar e, junto com os outros irmãos, estarem ali em preces, em oração. Acontece que 3 criminosos
estavam acostumados a fazer saques, a roubar todas as pessoas que encontravam pelo caminho, chegaram até aquele lugar onde os irmãos franciscanos habitavam. E estando eles morrendo de fome, não tendo a quem roubar, a quem ou ao que saquear, resolveram entrar na cabana para roubar poucas azeitonas que os irmãos mantinham ali para a sua própria subsistência. Acontece que Frei Ângelo era um ex-soldado que havia lutado nas cruzadas. Frei Ângelo era um ex-templário. Então, ele, vendo aquela situação, tomado de raiva, expulsou aqueles indigentes, aqueles ladrões, e lhes disse: seus criminosos, nós não temos nada, o pouco que temos vocês querem roubar, fora daqui. E junto com outros irmãos, resolveram expulsar aqueles irmãos, aqueles ladrões, à base de pauladas. Então, mais tarde, quando Francisco chegou, eles alegremente vieram contar o que tinha acontecido, achando que Francisco também ia achar engraçado aquela história. Mas o tempo todo Francisco ficou em silêncio, ficou refletindo. E eles, vendo que Francisco havia se calado e não havia achado graça da situação, eles resolveram ficar quietos. E Francisco saiu para orar. Depois de muito orar, depois de muito refletir, Francisco voltou a falar com os irmãos. E ele lhes disse assim: um soldado, todos nós carregamos dentro de nós um soldado. Um soldado sempre quer afugentar, ferir, matar, cantar vitória. Quando uma vitória militar edificou um lar ou um povoado? Quando é que foi que uma guerra trouxe a verdadeira paz? A espada nunca semeou 1 metro quadrado de esperança. Uma guerra nunca trouxe o trigo para matar a fome de quem quer que seja. Francisco estava visivelmente perturbado, mas evitava que a sua perturbação se voltasse contra os irmãos, inclusive contra Ângelo Tarlati, porque isso seria igual ou pior que dar pauladas em bandidos. Então ele pediu a Deus: Senhor, arranca de mim a espada da ira, meu Deus, e acalma a minha tempestade. Quando ele ficou completamente calmo, ele foi e abraçou os irmãos, mas pediu a Ângelo que saísse imediatamente em busca daqueles ladrões e levasse toda a comida que tinha. E que ao chegar diante desses irmãos, ele se ajoelhasse e pedisse perdão e oferecesse aquele alimento em nome do Seráfico Pai Francisco. E pediu que Ângelo não retornasse enquanto não encontrasse aqueles irmãos. Acontece que ao receberem este alimento, aqueles ladrões de Monte Casale passaram a refletir. Como é que eles, sendo pessoas que foram ali para causar desordem, para roubar, para destruir, como é que eles poderiam receber o amor daquele fraidezinho? E essa reflexão os fez mudar
de atitude. E constantemente Francisco os via subindo no monte, carregando camadas grossas de lenha para vender, para obter o alimento. Muitas vezes eles trocavam esta lenha por alimento. E não demorou muito tempo e esses irmãos criminosos, ladrões, entraram para a ordem franciscana. E foram irmãos muito benevolentes com os outros irmãos, porque eles sabiam da necessidade de receber o amor e dar amor, porque eles sabiam que eles tinham as suas limitações, como todos os outros têm também as suas limitações. Ora, nós fazemos parte de uma grande família universal. Somos irmãos diante do grande Criador que é Deus. Então, todos nós merecemos o perdão das ofensas, das nossas faltas. Se quisermos perdão das nossas ofensas, é necessário que também aprendamos a perdoar. E essa questão também me fez lembrar de uma passagem na vida de Bezerra de Menezes, do nosso irmão Bezerra. Mas antes de contá-la, eu vou falar de um caso pessoal que aconteceu alguns anos atrás, em que a minha esposa Cícera era síndica no prédio onde moramos. Consequentemente, eu a ajudava em tudo, eu a apoiava em todas as decisões que eram tomadas, eu fazia parte. Então, um certo dia, o zelador do prédio, o rapaz que fazia a limpeza, alegando problemas pessoais, de ter que visitar sua família num outro estado, pediu as contas e ficamos sem a pessoa da limpeza no prédio. Emergencialmente, comentamos com o conselho da necessidade de contratar uma pessoa de imediato para realizar aquele trabalho. Então, um dos conselheiros indicou uma pessoa a qual ele estava ajudando com uma cesta básica, que essa família estava passando muita necessidade. Então, resolvemos chamar aquele irmão naquele mesmo dia e lhes demos a vaga do emprego. Acontece que uns 3 dias após a sua admissão, as câmeras de segurança do prédio observaram que esse nosso irmão contratado estava levando muitas coisas do prédio. Bicicletas, objetos vários, inclusive muitas coisas nossas também. E isso, para a gente, era um caso complicadíssimo. Eu, de modo especial, me entristecia muito, porque eu não sabia o que fazer. Porque eu sabia que aquele irmão, apesar das suas falhas, tinha também as suas necessidades. Ele tinha uma filhinha pequena, acho que de uns 4 ou 5 anos, que ele a levou lá junto com a esposa, e sabíamos, inclusive, onde esse irmão morava. E isso me penalizava muito e a gente não chegava a uma conclusão. Recebíamos conselhos que deveríamos chamar a polícia, que devíamos dar o flagrante, que deveríamos exigir as coisas de volta, imprensá-lo contra a parede até que ele devolvesse tudo. Embora na posição que ocupávamos ali no prédio, teríamos que tomar uma providência, afinal de contas, estávamos ali para zelar por todos do condomínio. Só que eu não via uma solução que fosse diferente de puni-lo de alguma forma. Então eu comecei a pedir a Deus que me desse uma solução, para que tudo fosse resolvido de maneiras a não prejudicar as pessoas do prédio, a não prejudicar
a família daquele irmão que estava necessitada. Bezerra de Menezes, visitando o seu amigo Quintino Bocaiúva, presenciou um fato no escritório desse amigo. Estavam eles a conversar quando de repente entra o capataz, trazendo um dos trabalhadores pelo pescoço e disse a Quintino: aqui está o rapaz que tentou matar o senhor, o rapaz que atirou no senhor. E esse rapaz implorava o perdão de Quintino, dizendo que ele não havia atirado por querer, que havia sido um fato em que ele manuseava a arma e, por simples brincadeira, tentou atirar a esmo e quase atingiu o seu patrão. E o patrão não queria saber. E ele disse: mesmo você não tendo a intenção, você quase me tirou a vida, então você não vai escapar da punição. E eu vou chamar a polícia e você vai ser preso e vai pagar pelos seus crimes. Acontece que Bezerra estava ali presenciando todo aquele acontecimento, aquela situação constrangedora, e Bezerra de Menezes, tendo o seu coração muito cheio de amor e penalizado com a situação daquele empregado, nada dizia, né? E olhava para Quintino com um olhar de quem não estava tranquilo, não estava satisfeito com aquela situação. E Quintino olhou para o olhar de uma certa forma reprovador de Bezerra e disse: olha, Bezerra, nem adianta você falar nada, porque eu vou punir, eu estou no meu dever de punir. Se você estivesse no meu lugar, você também não puniria o seu empregado, então eu estou no meu direito. E Bezerra falou: realmente, meu irmão, você está no seu direito de punir, desde que você também não erre. E ao ouvir isso, Quintino ficou ali pensativo, refletindo naquelas palavras. Certamente chegou à conclusão que ele também errava muitas vezes. E então disse ao capataz: pode levá-lo daqui, que ele retorne às suas atividades, o caso está encerrado. Então, vemos ali uma situação em que Bezerra de Menezes acordou Quintino para o fato da benevolência ao próximo, da caridade. Então, meus irmãos, antes de julgarmos alguém, antes de condenarmos alguém, olhemos para nós mesmos, nas nossas constantes falhas. Se queremos misericórdia, sejamos também misericordiosos. Muita paz a todos.